Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais uma live do Grupo Velha Infância, ainda Índia Vidigal. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a figura super importante para a cidade do Rio de Janeiro e para as favelas como num todo, o senhor Sérgio Pel. Ele é cineasta, premiado aí com algumas nomenclaturas de prêmios que eu vou deixar ele falar depois. Mas ele fez alguns documentários sobre a Rocinha, sobre o Cerro Corá, sobre a Mineira, sobre Vila Kennedy, Morro da Catatumba, entre outros. A gente ter uma pessoa como essa aqui, no dia de hoje, é de extrema importância para a gente. Eu vou deixar aí meus amigos Anderson e João se apresentarem aí. A princípio, a gente quer falar sobre a Feira da Rocinha, que é um pedaço do Nordeste perto da nossa casa, né? Meu pai é cearense, minha mãe é sergipana. Eles vieram para cá enquanto o Rio estava em ascensão. E aí o Nordeste inteiro, o Norte e o Nordeste inteiro vieram para cá. Nisso veio meus pais também. Nisso eu estou aqui. Anderson e João, né? Também são fruto dessas vindas aí dos nortistas e nordestinos, né? Povoando o Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que isso também é uma homenagem aos nordestinos que fizeram o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo, mas é uma homenagem também aos nossos pais. Assim, eu estou muito emocionado por estar recebendo o seu Sérgio aqui, mas eu vou deixar o Anderson falar, em seguida o João, e a gente vai estar dando início aí a essa conversa que eu acredito que vai ser muito boa, muito construtiva para a nossa formação social, cultural, enfim. Anderson, tá com a palavra, por favor, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, João. Boa noite, seu Sérgio. E boa noite todo o público que está nos assistindo em mais uma live aqui, né? E hoje com a presença do seu Sérgio P.O., e espero aprender bastante com ele. Vou passar um pouco na nossa vida, como infância ali na Feira da Rocinha. E é isso. Eu quero que flua muita conversa boa aqui hoje. Pode se apresentar, João. Boa noite, gente. Muito obrigado aí mais uma vez. As pessoas que estão nos assistindo mais uma vez, né? Acompanhando a gente aí. E quem vai assistir também. Seu Sérgio, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. E assim como o Ricardo falou, estamos muito emocionados por estar recebendo uma figura tão importante como o senhor, né? Então, não vou prolongar o assunto, não. E o Silvio está chegando aí, eu já vou passar a palavra para ele, né? E em seguida a gente dá a sequência no nosso assunto. Seu Sérgio, muito obrigado pela disponibilidade. Silvio, está com a palavra. Galera, muito obrigado, João. Galera, boa noite aí. Seu Sérgio, boa noite. É um prazer para a nossa live, no nosso grupo. E eu quero pedir desculpa a vocês aí pelo atraso, minha técnica aqui, mas já consegui resolver. Bom, muito obrigado mais uma vez, seu Sérgio, pela sua presença na nossa live. Tá bom, meu amigo? Agora vamos lá, vamos ao que interessa. Aqui, só para ilustrar melhor o nosso assunto de hoje, a Feira da Rocinha, para mim, é de extrema importância assim, para a minha vida, e acho que para os outros, aí, para os moradores, principalmente da Rocinha, mas do Vidigal, enfim. A imagem que eu tenho da Rocinha, as lembranças que eu tenho sobre a Rocinha, de você estar chegando à feira e vir primeiro as roupas ali sendo vendidas, mais à frente calçados, coisa do tipo, utensílio de cozinha, tudo quanto você imaginar, fruta, legumes e verdura, e lá no finalzinho da feira tinha já os animais, né? Cabrito, bode, porco e tal. Tanto vivo quanto morto lá, pesado, enfim. E tinha também as guloseimas, né? Os doces típicos do Nordeste, as
os pratos quentes e frios, enfim, era bem emocionante. E era uma forma dos nossos pais, do meu pai, né, tá me mostrando como era o Ceará, porque ele teve muita vontade de me levar ao Ceará e quando tinha tempo não tinha dinheiro, quando tinha dinheiro não tinha tempo, e enfim, acabou que nunca conseguiu. Mas era uma forma da gente estar conhecendo a Rocinha, e uma coisa que me deixava muito chateado na época era que quando ele encontrava um amigo dele, que trabalhava na Conlurb, e que veio do Ceará junto com ele no Pau de Arara, eram horas e horas de conversa, e assim, para me engambelar, ele pagava um grapete, e eu ficava lá sentado na cadeira tal do bar, tomando um grapete. Infelizmente eu perdi meu pai aí dia 3 de janeiro, né, desse ano, mas eu tenho boas e maravilhosas lembranças sobre o meu pai, com o meu pai e tal, e inclusive sobre a Feira da Rocinha, que é o nosso tema de hoje. Eu acho que o João vai ter muitas histórias para contar sobre esses momentos, o Silvio, enfim, mas era o ponte do morador do Vidigal, porque as feiras da cidade eram elitizadas, né? Leblon, Ipanema, Copacabana eram feiras para elite, e a Feira da Rocinha era uma feira nossa, né? Mas assim, eu não vou ficar me alongando muito, falando demais, porque a gente tem aqui o seu Sérgio Pel, eu acho que... Seu Sérgio, um dos assuntos é sobre o seu filme de 1977, sobre a Rocinha. Mas assim, o senhor fique à vontade aí, o tema é sobre a Feira da Rocinha e sobre o que o senhor vive e viveu fazendo seus documentários, mas o senhor está com a palavra aí, fique à vontade. Tá legal, muito obrigado. Eu sou o Sérgio Pel, sou de Belém do Pará, vim para o Rio de Janeiro, trazido pela minha família, em 61, 62, por aí. Eu tinha 13 anos de idade. Bom, isso, eu vim, o meu pai era militar, era de comunicações, ele era radiotelegrafista do Exército, era chefe desse serviço, ele conversava com a minha mãe batucando assim. Quando eles começavam a conversar batendo na mesa, eu com meus 10 anos de idade, eu falei, ih, sujou para mim. Era algo desse jeito. Mas vamos dar um salto aí para 76, que foi quando eu comecei a frequentar a Rocinha, exatamente no Largo do Boiadeiro. Vocês devem conhecer bem, ali naquela parte de baixo, e a Rocinha toda conflui, né? Próximo ao túnel. O Largo do Boiadeiro tem uma capela que, naquela ocasião, era dirigida pelo padre Cristiano, um jesuíta, muito inteligente, um jesuíta, se eu não me engano, ele tem uma origem belga, mas pelo pessoal todo, pela Rocinha, né? E ele era uma liderança, ele era uma pessoa muito, muito jovem, muito bonita, um cidadão assim que exalava confiança, tanto que eu brincava muito com ele e dizia assim, você não vai aguentar ser padre muito tempo, não, Cristiano. E, de fato, anos depois ele veio a se casar, né? Ele deixou um pouco, eu creio que a igreja, mas continua no seu mesmo trabalho social, que é uma coisa muito, de uma dignidade muito grande. Ele construiu, fora os trabalhos dele na capela, no alto da Via Ápia, que é a rua que vai do Largo do Boiadeiro até a ladeira da Estrada da Gávea, né, que acompanha toda a Rocinha, de baixo a cima. E ali perto da Estrada da Gávea tem um centro que chama ASPA, que é a Ação Social Padre Anchieta, que ele era o líder e creio que até hoje ele ainda continua sendo, mesmo estando morando atualmente em São Paulo. Alguns amigos que eu deixei lá, sempre que eu vou visitar, eu encontro também o Cristiano. Mas tem uma história que foi muito importante, eu quero contar essa história porque tem tudo a ver com o que vocês estão me contando. Eu, como um cara do Norte, também fiquei muito impressionado, já quando fui para a Rocinha, para fazer, eu fui com a intenção de fazer esse filme. Eu antes tinha feito um filme na favela da Maré, que fica ali na
frente da Ilha do Fundão, onde eu estudei arquitetura e urbanismo. E foi daí, talvez, e também porque na minha casa, eu morava em Copacabana, né? E na minha casa, eu me lembro que naqueles anos de 70, de final dos 60, início dos 70, teve a remoção da Catacumba, e primeiro da Praia do Pinto, depois da Catacumba, mais ou menos em seguida. E uma senhora que trabalhava lá em casa, que era trabalho doméstico, ela morava na Catacumba, e isso também me afetou muito. Eu fiquei vendo ela quase todos ali serem removidos, né? Naquela época, eu com 14, bom, já um pouco depois, nos 70, eu já tinha uns 17, sei lá, 17 para 18 anos, quando ocorreram essas remoções. Eu fiquei muito impressionado. Isso tudo me aproximou muito dessa realidade, uma certa crueldade que eu achei nessa remoção, porque as pessoas todas trabalhavam ali e tiveram suas vidas desorganizadas, né? E desde o porteiro do prédio que eu morava, que era o seu João, se eu não me engano, paraibano, uma pessoa maravilhosa, era marceneiro também, e é uma profissão muito nobre, eu admiro muito. Meu pai também, além de radiotelegrafista do Exército, ele era também chegado a uma marcenaria, e eu aprendi muita coisa com ele a esse respeito. Bom, voltando para a Rocinha. Então, quando eu comecei a frequentar, havia um movimento liderado pelo Cristiano que era de limpeza. As valas, os valões eram todos abertos, não tinha luz, a distribuição de luz era muito focada em alguns relógios que existiam, e que desses relógios havia umas pequenas redes de redistribuição. E o esgoto não existia tratamento nenhum. O tratamento de água era muito fraco, era bica, tinha um pedaço em cima do túnel que chamava, se não me engano, era lava-roupa, não, tem outro nome, agora eu não estou recordando exatamente. Mas era assim, era um lugar de bica que Perdão, roupa suja. Roupa suja. E perto do caminho da roupa suja morava o Chico Barbeiro, que então era o presidente da Associação de Moradores. E o Cristiano, e também uma outra pessoa que era não, o nome dele, meu Deus, o Ismael. O Ismael é uma pessoa que eu chamo de Mestre Ismael. Era um cara que tinha sido presidente da Associação dos Moradores da Rocinha nos idos de 62, 4 e 5, por aí. Eu cheguei lá em 76. Ele tinha sido presidente no início. Eu acho que a ditadura acabou com a Associação de Moradores. E parece que também deixou ele um pouco assustado, porque nesse ano de 76, esse cara, o Ismael, era um negro, baixinho, magrinho, vivia de vender coisas, vendia queijos, pescava um pouco na praia, mas era uma pessoa de uma inteligência e de um bom senso admirável, e de um sentimento de organização, da necessidade de organização da comunidade muito forte. E ele foi a primeira pessoa que me ensinou essa importância dessa associação, dessa solidariedade. E ele me usou porque eu estava ali completamente disponível para todo esse tipo de observação. Eu estava para isso exatamente, fazendo uma pesquisa para o filme, e ele me orientou e eu fiquei muito amigo do Chico Barbeiro, que gostava muito de mim, que me tratava como se fosse um filho, e dizia assim: Sérgio, faz a cabeça do Chico Barbeiro, porque não fica bem. Ele foi nomeado pela polícia, ele precisa trazer novamente os sócios da associação para fazer uma eleição, para renovar. O Chico Barbeiro já estava presidente da associação há uns 4 ou 5 anos. E o Chico, eu falava com o Chico se orgulhava de ter sido nomeado pelo sargento do posto.
E eu tentava dizer assim, não, Chico, não fica bem esse orgulho, a coisa tem que ser diferente, você tem que promover, você pode até ser eleito porque você é um cara legal, mas você tem que promover uma reeleição, são os moradores que têm que definir. Enfim, tudo isso já era uma coisa que eu estava aprendendo juntamente com esse pessoal, o Cristiano o mestre Ismael. O fato é que eu gostava muito, tanto que eu aluguei um quartinho do lado daquela capela que fica bem no Largo do Boiadeiro. Só tem uma capela jesuíta ali. E do lado tinha um prédiozinho que tinha uns 3 ou 4 andares, que alugava uns quartos. E eu comecei no meu trabalho, eu não ia só para fazer um filme, eu queria fazer um filme, mas eu queria fazer um filme sentindo como é que era o viver nessa favela. O filme anterior que eu tinha feito na favela da Maré, ali eu fui um visitante, eu conhecia de passar por lá, porque eu era estudante de arquitetura, porque eu estudei urbanismo, porque eu assisti, quando entrei para a faculdade, a primeira intervenção de reurbanização das favelas, que foi em Brás de Pina e era ali perto, e porque aquela turma que estava fazendo esse trabalho, em 64 a 67, eu entrei em 67 na faculdade, eles viraram meus ídolos, eles eram recém-formados da primeira turma que foi para o Fundão. E um dos meus professores do primeiro ano de faculdade era um arquiteto que era pintor fantástico, chama Anísio Medeiros. Aquele painel imenso que tem no Monumento dos Três Pracinhas é dele, é uma das pinturas dele. E esse cara levava a gente para pontos estratégicos do Rio de Janeiro e para as favelas, uma delas a Maré, para a gente observar e desenhar. Nós éramos um monte de garotos, a maioria brancos e filhos de classe média para classe média alta. Esse era o contexto dos arquitetos. E eu somou com essas minhas experiências de Copacabana, das remoções, e eu comecei, quando eu fui fazer, enfim, o filme da Maré, eu era um visitante o tempo todo. Fui incomodado pela polícia, as pessoas me questionavam por que você não está na praia em dia de domingo, que eu estava filmando com a minha câmerazinha Super 8, que era uma câmera meio amadora, mas era o que era possível, né, para eu filmar. Eu fazia aquilo tudo por conta própria, com o meu próprio dinheiro, à medida que eu também trabalhava já como arquiteto, lá pelos 75, 74, 75. Então, quando na Rocinha, tinha muito forte essa coisa nordestina, das comidas. E a minha família, mesmo sendo do norte, o meu avô era do Ceará, tinha muito Nordeste na cultura de Belém. A cultura nordestina era muito próxima. Eu acho que Caribe e Nordeste se confluem um pouco ali na boca do Amazonas, tá entendendo? Na boca de Belém do Pará, do Marajó, dessas coisas que era o que eu conhecia como garoto. Mas eu nunca tinha visitado, eu tinha vindo de Belém para o Rio de Janeiro e ponto. Nunca tinha saído para conhecer o Nordeste, mesmo que curtisse a música, gostava das comidas, conhecia todas, a tapioca, conhecia mais do ponto de vista de Belém, da cultura de Belém, mas também admirava o repente, a música nordestina, a ponto de, depois de alguns meses que eu tinha alugado esse quarto ali no Largo do Boiadeiro, porque também eu tinha um cineclube que ajudei a fundar com a garotada, uma garotada mais nova, eu naquela época, uns 27 anos, 28, e uma garotada de 17, 18 era que me ajudava a formar um cineclube. E a gente passava filmes brasileiros, filmes clássicos, americanos, franceses, ingleses, tudo. Passava tudo ali na capela do Cristiano. E, então, eu teve um momento em que eu não ficava o tempo todo, aquela época, aquele momento em 77, eu já era casado, já minha primeira filha já tinha nascido, e eu morava em Santa Teresa. Mas eu ficava uma boa parte do tempo na Rocinha. Inclusive a minha mulher, que a Tânia Coelho, jornalista, então,
ela me ajudava muito nesse trabalho, de entrevistar as pessoas, e ela foi minha principal parceira desse filme Rocinha Brasil 77. Bom, num determinado momento, eu senti que eu precisava viajar ao Nordeste, algum momento, de tantos nordestinos, de tanta cultura, de tanta coisa eu estava aprendendo com pessoas que, enfim, que eram do Nordeste, e eu nunca teria ido lá. Eu tinha algum dinheiro, teve um momento que eu falei, pô, eu vou dar um pulo até a Bahia, até Juazeiro. Na verdade, eu já tinha estado, enquanto eu estava no científico, já tinha feito uma viagem para a Bahia, sim, mas tinha ido e voltado, tinha sido uma viagem muito rápida. Eu viajei pelo São Francisco. Mas dessa vez eu fui de ônibus, fui parando em Alagoas, Sergipe, e me lembro de ter ido até Juazeiro, na Bahia. Já nem me lembro bem quais feiras do Nordeste mesmo, né? Onde eu voltei trazendo mocinha da Passira, algumas coisas para cá. E nessa viagem eu levei mais ou menos uma semana. Quando eu voltei, eu levei uma repreensão das minhas vizinhas, porque eu era o único que ocupava um quarto no andar, que tinham 5 quartos, um corredorzinho, 5 quartos com um banheiro no corredor. Eu era o único que tinha um quarto só para mim. Os outros moravam com esposa e filhos, ou uns operários do lado do meu quarto que se revezavam, trabalhavam nas obras de São Conrado, e eram uns 8 que dividiam 4 beliches, porque uns estavam num horário e outros no outro horário, está entendendo? O preço do aluguel ali já não era tão barato, não, por isso que esse pessoal que era peão de obra tinha que dividir um quarto por tempo de ocupação dos beliches. Bom, quando eu voltei, uma semana depois, achando que estava tudo bem, eu não tinha avisado para ninguém que eu ia viajar. Foi uma coisa assim, meio repentina, e que eu aproveitei e falei, poxa, eu posso ir, eu tenho dinheiro, a passagem custa 200, eu tenho aqui uns R$2.000 sobrando, dá para eu ir, voltar, ainda sobra dinheiro para comer, para me hospedar, R$2.000, dá. Uma conta mais ou menos assim. E daí sobra. Então eu fui, só avisei para minha mulher, claro, e para mais ninguém. E, cara, e quando eu cheguei de volta, as pessoas disseram, mas pô, o que é que houve? Você sumiu? E eu fiquei assim, eu fui visitar a terra de vocês. Mas, pô, você não avisou pra gente, cara, que absurdo. A gente ficou aqui sem saber o que aconteceu. Pensamos em arrombar teu quarto. Será que ele morreu lá dentro? Você podia ter morrido. A gente não sentia cheiro, não sentia nada, mas teve reuniões aqui no prédio por tua causa. Isso não se faz, eu com uma vergonha, que mico, caramba. Aí, porque eu tinha sido educado até pouco tempo em Copacabana, onde a gente quase não se falava, se cruzava no elevador. É outra cultura. E foi a primeira vez que eu tive assim, esse meu entrosamento dentro de uma comunidade e vi o quanto as pessoas são solidárias. Cara, isso para mim foi uma porrada forte, que me acordou. Falou, caramba, é isso, então é isso. Aí eu comecei a sentir o quanto eu tinha sido absorvido, né, pelas pessoas, que era o que eu estava querendo fazer, era andar, fluir, ficar andando pelos caminhos da Rocinha, por mais que alguns com valas abertas, mas outros nem tanto, outros que as pessoas mesmo, os moradores se cuidavam, não tem limpeza urbana, não tem nada, não tem assistência nenhuma. Tudo feito, urgido pelos cidadãos brasileiros que ali moravam, e sendo tremendamente desrespeitados pela polícia, como se fosse um monte de marginais. Isso tudo me revoltava, mas eu já estava um pouco crescido e procurei dar trato ao trabalho. E nesse trato do trabalho foi que eu consegui realizar esses filmes, que não por minha causa, mas por causa de pessoas como Ismael, como a Gonçalina, que logo depois do Chico Barbeiro fez a tal eleições da primeira associação de moradores desde a ditadura, né? desde 64, que foi eleita, já isso em 77, no final de 76, 77. Foi um grupo de mulheres, cara, mulheres valentes, que tomaram a frente para pedir
para lutar principalmente, urbanização, pelo saneamento básico na Rocinha. Então, eles me ajudaram a criar um filme que hoje eu reconheço que é uma obra-prima, não por mim, não, por eles. E nesse eles eu acho que vocês estão incluídos, e eu estou muito orgulhoso de estar aqui falando com vocês nesse momento. Mandei. Falei um pouco do que estava na minha garganta, e obrigado a vocês por essa oportunidade. Nós que agradecemos o senhor dividir aí a sua experiência até na própria comunidade, que para a gente é muito lisonjeável isso, tá, seu Sérgio? Eu peço desculpa aos meus irmãos aí por eu ter tomado a palavra antes do tempo até, né? Mas alguém tinha que se manifestar. Então, eu escutei o senhor falar aí, o senhor veio aos 13, né? E nunca mais o senhor havia voltado na sua terra, né? Ou no Nordeste. Até a ocasião, não, até essa ocasião eu já tinha voltado a Belém, sim, porque quando eu estava me formando em arquitetura, no Fundão, em 72, a situação estava muito braba. A situação da ditadura estava parecendo com o Brasil de hoje. As pessoas estavam sendo hostilizadas, ou melhor, incentivadas a denunciar os seus vizinhos por atitudes suspeitas. O que é uma atitude suspeita naquela época? Era ser contra a opinião da ditadura. Os jornais estavam censurados. Os jornais mais liberais da época, que era o Correio da Manhã, todos tinham sido fechados. A gente tinha um jornal que estava crescendo muito, que está até hoje aí, que é o Globo, que era o porta-voz da ditadura militar. E eu, saindo da faculdade, com essas ideias de trabalhar, em fazer um trabalho mais voltado para o lado social, eu não era visto com muita simpatia pelo regime e era um pouco hostilizado. Quando eu peguei a câmera a primeira vez para fazer uma primeira experiência de filmagem, foi um filme que se chama Pira, e que eu chamei os meus colegas, isso em 72, o ano que a gente estava se formando. Eu chamei meus colegas para irem observar o movimento no centro da cidade, o comportamento das pessoas na hora do almoço, quando elas descem do trabalho e saem na rua e vão se encontrar ou nos bares, nos restaurantes, nas lanchonetes, enfim, é um espaço para a gente observar como funcionava esse fluxo urbano. E nós fomos filmar na Avenida Rio Branco, por acaso, do lado onde tem a Caixa Econômica Federal, na Rio Branco, com a Avenida Chile. Isso, a Avenida Chile tinha sido recém-aberto nessa ocasião, nesses anos de 70, no início dos 70. E a primeira coisa que aconteceu foi a polícia me cercar, porque eu estava com uma câmera e com uns jovens da minha idade, recém-formados em arquitetos, a maioria, e outros eram de artistas plásticos também, que a Escola de Belas Artes era ali perto e também eram nossos amigos. Enfim, era um encontro aberto de pessoas para conversarem entre si e criarem situações. Eu estou falando com um artista, Ricardo, que tem uma galeria das mais modernas, atuais, da arte contemporânea, que é essa iniciativa lá da galeria, da Eco Galeria, né, como se chama, do Cerro Corá. Enfim, é um trabalho conceitual. E o que a gente estava pensando, e o que eu estava pensando em fazer com essa câmera, era isso, era registrar a performance, que cada um se manifestasse. Afinal de contas, tinha uma câmera e ia registrar. Bom, nós fizemos o primeiro encontro numa rua da Lapa, na Riachuelo, numa esquina, e a esquina era onde tinha essas lanchonetes. Então, era o lugar que o povo que estava trabalhando ia fazer aquele almoço, aquele rango, aquele almoço rápido. Por isso, a estrutura do filme era projetada para isso, para a gente se encontrar nesses pontos de encontro do meio-dia. Bom, dessa primeiro encontro, nessa primeira esquina, nós nos mudamos depois para esse segundo, que foi na Rio Branco, que era o de mais movimento. E logo no primeiro dia de observação, a polícia veio me questionar.
não chegou a me prender, mas ficou, por que você está filmando? E eu falei, olha, eu estou filmando por isso, porque é uma observação do comportamento, as pessoas precisam se falar, sim, e eu estou aqui provocando para que os meus amigos tragam, se expressem suas opiniões e registrando isso tudo. Enfim, a polícia não soube muito o que fazer com a gente, nos respeitou e nós continuamos fazendo o filme. Agora, por que eu estou falando isso? Eu me perdi completamente. Porque eu tinha falado... Sim, eu havia dito que o senhor veio para cá aos 13, e dos 13, o senhor não havia voltado ao Nordeste. Aí o senhor entrou nesse assunto, eu acho que para poder... Perfeito, exatamente. Só para situar nessa época. Que nessa época do ano, então o Brasil quem estava descontente tinha começado um trabalho de guerrilha, de resistência armado à ditadura. Uma coisa que hoje em dia nem se pensar, porque inclusive nós temos ainda uma democracia. Graças a Deus, então, e eu quero aproveitar para agradecer aos americanos também que tiraram o Trump, que era um cara que parece que não gostava muito de democracia, não. Mas nós estávamos numa democracia, e nós não estávamos numa democracia, nós estávamos numa ditadura de fato, né? Em pleno 72, e havia resistência armada. E eu tinha amigos de faculdade, amigos que eu achava pessoas legais, que estavam se envolvendo, estavam combatendo, não estavam aceitando calar a boca, nem fazer denúncia, nem fazer o jogo da ditadura. E essas pessoas começavam a ser presos, que se organizavam um pouquinho, como vocês viram no caso da Rocinha, acabaram com as associações, o cara que era presidente da associação teve que se calar e pedir para eu nem botar o nome dele no filme, isso já em 77. Imagina em 72, que foi a parte mais dura, mais violenta da repressão da ditadura. Vocês não viveram esses tempos, mas eu vivi. E chegou num momento que eu falei, cacete, eu vou acabar me envolvendo com essa guerrilha, eu não acredito nesse caminho armado, eu não quero para mim e não acho que isso vai levar a lugar nenhum. Então, acho que está na hora, aquela ocasião eu estava trabalhando, estava sendo muito aceito, muito bem aceito com meus trabalhos, com meus objetos. Eu tinha trabalhado um pouco com o Zanini, que era um arquiteto que era, naquela ocasião, muito famoso, fazia uma arquitetura de residências, muito forte, mas, enfim... e eu tinha também migrado para criar objetos de mobiliário. E os meus objetos estavam vendendo muito bem. Eu tinha um dinheiro no bolso. Eu falei, caramba, está na hora de eu... Quanto é que custa uma passagem para a Europa? Está na hora de eu sair daqui. Dá um tempo, porque o meu envolvimento vai me levar a acabar me comprometendo com o movimento armado. Eu não quero isso, enfim... Foi, para mim, eu estou confessando isso pela primeira vez em público para vocês, foi meio uma fuga. E eu tinha a minha namorada já era jornalista, o jornal dela tinha sido fechado, ela já tinha, o pai dela, que era um engenheiro, tinha ajudado ela a ir estudar em Paris, e ela estava lá e eu aqui. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou para a Europa. Não sei o que é que eu vou fazer lá, mas vou pegar esse dinheiro que eu tenho aqui, em vez de continuar investindo, que era o caminho normal no meu trabalho, eu vou dar um tempo para a minha cabeça, eu vou me afastar, que eu quero ver esse país de fora, quero ver como é que está o resto do mundo. E fiz isso. E levei um ano viajando Acabei que eu desci da França, eu desci a Península Ibérica, vivi uns meses na Espanha e depois eu fui para a África, porque era a minha grande curiosidade também, por causa talvez da coisa do Nordeste, a força da cultura do Nordeste, que tinha sido também a minha cultura de Belém, tem muita coisa árabe. E eu tinha muita curiosidade também de conhecer o mundo árabe, e eu fui descendo, fui fazendo essa viagem quase que de carona. Eu comprei um carro no sul da França e fui de carro, viajando aos pouquinhos, catando trabalhos aqui e ali, e pensando em me manter fora do Brasil o tempo que fosse possível, até eu senti forças e forte para poder voltar. Bom, quando, por coincidência, no final de 72, no final de 73,
eu vi que não tinha sentido, porque tudo a minha paixão, meu coração, estava todo aqui. E que eu não queria me envolver. E a situação nos outros países, fosse na França, fosse na Espanha, fosse no Marrocos, fosse na Argélia, era de lutas sociais. Com licença, seu Sérgio. A questão é que o senhor... Seu Sérgio, com licença. Porque o senhor, bebeu a água da comunidade. Foi, mas a água da comunidade... Se eu bebeu água da comunidade, já era. Vai direto pro coração. Vai direto pro coração. Por mais que esteja longe, não tem jeito que ia voltar. Estou contigo, concordo. Mas a curiosidade dessa volta toda que eu dei é porque quando eu cheguei em Belém, eu voltei, vim pelos Estados Unidos, não me deixaram descer nos Estados Unidos. No México eu tinha problemas, porque meu cabelo estava muito comprido, inclusive. E em Guatemala quiseram me prender no aeroporto. Eu tive que chamar o embaixador brasileiro, que me tratou muito bem e me tirou da reta do cara do aeroporto, porque a Guatemala era um país desse tamanho, com um governo parecido com esse nosso atual, tá entendendo? Maluco. Então eu cheguei, por coincidência, eu queria descer pela América Latina, e eu tinha amigos da faculdade, inclusive, em Costa Rica, que me hospedaram, que me recebiam. Eu tinha um plano de voltar para chegar no Brasil aos poucos, pelo norte. E fiz isso. Por coincidência, quando eu cheguei na Colômbia, o governo do Allende estava sendo derrubado. E da Colômbia eu entrei pelo Amazonas e vim dar em Belém, finalmente, de onde eu tinha saído. E constatei que eu estava com 26 anos, 13 vivido em Belém e 13 fora. Essa foi essa volta para te contar. Foi uma soma interessante. Eu falei, caramba, que coincidência, eu estou na metade da minha vida. Vivi 13 anos aqui e 13 anos fora daqui, e cá estou eu de volta. É verdade. Tipo, um bom filho a casa retorna, né? Aí senhor... E aí fazer esses filmes. Foi isso. Então, o senhor teve esse privilégio, né? De ter esse recurso, de poder girar e voltar na sua terra natal, mesmo com 26 anos. Eu tenho um sonho de poder conhecer a terra da minha mãe, que é o Ceará. Entendeu? Minha mãe veio para o Rio de Janeiro, acho que na década de 70, se não me falha a memória, não sei exatamente o ano. E em 79 eu nasci. E desde então, eu nunca conheci o Ceará. Só por tabela, por assim dizer, né? No caso, o Ceará era da gente, era Rocinha, como o Ricardo falou. E, por sinal, a Rocinha, eu costumo pensar e dizer para os meus amigos que a Rocinha é um gigante que não dorme. Você pode ir lá qualquer hora que você encontra tudo que precisa. Não importa a hora, né? Eu considero a Rocinha como se fosse a mãe do Vidigal. Porque tudo que a gente precisava, não importava o horário. Eu só fazer uma parte. O último trabalho de cinema grande que eu tentei fazer foi voltando para a Rocinha, chamava Rocinha Naitandei. As pessoas me perguntam por que Rocinha Naitandei? Você acabou de me dizer por quê. Porque é uma cidade que não dorme, é noite e dia. Pode crer, É verdade. Então, tipo, eu ainda tenho esse sonho de poder conhecer o Ceará. Eu ainda não tive a oportunidade. Assim como o Ricardo falou, quando a gente tem tempo, não tem dinheiro. Quando tem dinheiro, não tem tempo. A gente precisa dar um jeito de conciliar isso aí, né? Mas a minha vontade não é de ir de avião, não. Deus que me perdoe. Não tenho, tipo assim, é uma coisa pessoal meu. Não me vejo voando, né? A minha vontade é ir de carro, entendeu? Beleza. Para mim poder, porque eu amo a estrada. Vira e mexe, eu dou um pulo em São Paulo, na casa dos parentes meus que eu tenho em São Paulo. Então, vira e mexe, eu pego meu carrinho, boto na estrada para esparecer um pouco a mente, né? Fugir um pouco da realidade do dia a dia. Trabalho, responsabilidade, essas coisas assim. E a estrada, por sinal, ela me acalma. Eu amo estrada. Inclusive,
Foi ano passado, Anderson? Ou foi esse ano? Nós fomos para Campos, né, Anderson? Dia Dia 1º de 1º de fevereiro nós fomos em fevereiro. Campos, né? Que viagem Dia 1º de gostosa. fevereiro. Viajamos à noite, mas Exatamente. graças a Deus, Deus levou e nos trouxe em segurança novamente, né? Então, eu vou deixar o Anderson falar um pouquinho também, para a gente poder dar uma misturada no nosso consenso. Tá ok? Positivo. À vontade, Anderson. Então, só concluindo, Campos do Goytacazes, terra do meu finado pai. Ele era do Rio, mas minha mãe é de Pernambuco, assim também, como a história quase de todos aqui presente nessa live. Seu Sérgio, nós temos algo, eu acho que em comum, não sei se tu vai lembrar agora no momento, mas eu tenho um amigo que conhece o senhor e amigo, eu vou mandar uma boa noite ao Sérgio Moreira, foi meu professor, é um grande amigo meu, eu chamo ele de irmão mais velho, porque ele gosta, e nisso ele também fala que gosta muito do senhor, gosta muito do seu trabalho. Eu vou mandar esse alô para ele. Aqui, né? Ele exatamente. Ele ficou super feliz de saber que a gente ia fazer essa live junto, e ele deve estar assistindo com certeza. Então, que maravilha toda essa sua história, seu Sérgio, muito bacana, e hoje não poderia ser diferente, a gente tá com o senhor fazendo essa live, escutando a sua história, e repetindo, de uma forma indireta, o que o senhor fez um pouco lá atrás, na década de 70, a gente já no meado de 80, 90, ir para a Rocinha, conhecer, mesmo nós aqui que somos nascidos e criados dentro de uma favela, dentro da comunidade, conhecer um pouco mais como posso dizer, do interior de outra favela, né? A Rocinha para a gente ali era um refúgio, como o João falou, que tinha tudo mesmo. A gente era de roupa, calçado, pele de largato, e assim, tudo que a gente encontrava lá. Eu lembro que eu ia muito lá com meu tio para comprar doce, para vender na Birosquinha, no Vidigal. E aquilo ali ficou marcado, porque ele sempre ia. Teve vezes da gente fazer trilha, atravessar por cima do Morro Dois Irmãos, né, fazer aquela trilha, aventura mesmo. Subir o Morro Dois Irmãos, descer pela trilha, sair lá na roupa suja para chegar no Largo do Boiadeiro. Fazia a feira ao contrário. Em vez de ser da Estrada da Gávea para o Boiadeiro, fazia do Boiadeiro para a Estrada da Gávea. Aí sim, com peso a gente pegava a condução, o extinta linha de ônibus 177, São Conrado para Samauá, que passava na Niemeyer e deixava a gente no Vidigal. Então, com isso, a gente cresceu se aproximando do Nordeste desta forma, através da Rocinha, através de cada cearense, cada pernambucano, cada paraibano. Anderson, sim. É impressionante como a Rocinha, no Rio de Janeiro, reúne também uma certa elite de todo o Nordeste. Aliás, elite mesmo, porque culturalmente a Rocinha é muito rica. O que eu conheci de pintores fantásticos nesse tempo da Rocinha foi impressionante. E nesse segundo, último trabalho que eu tentei fazer, que eu comecei a falar sobre ele, que chama Rocinha na Itandei, que aí já era um longa-metragem de ficção, mas era uma ficção construída em cima, digamos, de um formato documental, porque era a história de uma rádio, que de fato existia uma rádio lá, existiam, aliás, mais de uma, né? Inclusive TV, tem a TV Rock. A Rocinha, culturalmente, é riquíssima. A escola de samba da Rocinha, enfim, é fortíssima. E as manifestações as mais diversas, a ponto de que eu não consegui realizar o filme, mas eu consegui me envolver. E eu e um grupo de pessoas, né, que foi, por exemplo, a criação da cenografia do filme era uma intervenção motivada pela rádio, incentivando os moradores a pintarem, a fazer uma renovação de fachadas. Eu
eu conheci vários pintores da Rocinha, chamei eles, e, cara, acabei criando um instituto. Foi uma coisa que extrapolou a dimensão do filme e foi para a realidade mesmo. Uma ação chamava a Galeria de Todas as Artes, porque era um pessoal de capoeira, era um pessoal de hip hop, era um pessoal, tinha artesãos, marceneiros fantásticos, e pessoal que trabalhava com cerâmica. No meu grupo tinha uma pessoa fantástica, um artista que chamou Ribamar SS, que é um cara que é um desses artistas múltiplos, né, que faz de cenografia a pintura, passando até por música, enfim. E ele ajudou a formar em espaços que eram de creches e igrejas, de pessoas também ligadas à igreja, que tinham cursos com cerâmica, né, de formação em cerâmica. E uma outra amiga que eu já fui conhecer nesse período na Rocinha, que estava fazendo trabalho de turismo, a Regine Reis, ela ajudou a gente a formar uma escola mesmo de turismo, que ensinava inglês, fundamento de inglês, francês, espanhol, alemão, e formou uma turma de mais de 18 pessoas, jovens, né, nesse trabalho. O que me deixou muito impressionado, e que às vezes eu achava que eu estava delirando, é que a arquitetura da favela, e eu estou falando da Rocinha, mas a mesma coisa eu conheci no Vidigal. O Vidigal também é fantástico, inclusive por causa daquele visual que ele envolve, né? Um visual que em poucos lugares do Rio de Janeiro eu já vi algo tão bonito, algo tão sedutor, né? E naturalmente, que qualquer pessoa que tenha um pouco mais de mobilidade e que vá conhecer, fica escandalizada com tanta beleza. E agora eu estou me referindo não só à beleza visual, mas à própria arquitetura, os próprios improvisos que os moradores criam. Se bem tratado, cara, isso vira uma joia. Eu não acho mais, eu já estou distanciado dessa minha vivência quase 20 anos, porque foi no início dessa virada de século que eu tive que interromper esse filme e esse trabalho com esse instituto, porque por falta de recursos mesmo, por falta de apoio, de dinheiro, né? Precisava sobreviver e tinha que correr atrás de outros trabalhos. Mas ficou em mim essa visão de, pô, se a gente consegue ter um pouco de tinta para pintar o chão, as paredes, cara, esse espaço aqui vira um espaço cult no sentido de cultura, de primeira grandeza para os gostos mais diversos do mundo inteiro. E não é como o cara diz no filme, durante o filme em 76, 77, na primeira viagem na Rocinha, o cara disse, não, porque vocês estão vindo aqui para curtir miséria? Não se trata mais de curtir miséria, não. É admiração mesmo de turistas, de pessoas que viajam pelo mundo inteiro e que chegam diante de uma Rocinha, de um Vidigal, e ficam espantados como que as coisas foram criadas. Quanta criatividade. Ou seja, o que era um problema de sobrevivência, de não ter espaço programado, nem construído pelos BNHs, pelas iniciativas que o nosso governo tentou articular para resolver o problema habitacional, as pessoas criaram soluções fantásticas, muito acima do que a arquitetura moderna brasileira, com toda a sua exuberância e bom gosto, construiu nos mesmos lugares. Eu diria, por exemplo, na Praia da Catacumba, um daqueles prédios que estão colocados ali, onde elas foram removidas, tão longe da criatividade. Agora, vamos respeitar também uma coisa, né? Que foram feitas com pouquíssimos meios. Uma população extremamente sacrificada, como é o caso da Praia do Pinto.
Atualmente, as pessoas já superaram esse susto da remoção. No filme de 77, no Rocinha, como no Guararapes, que teve uma pessoa inteligentíssima, que foi o Cláudio de Moraes, que deu uma volta na tentativa de ser removido e comprou o terreno, porque foi um pedido de uma proprietária, falou, eu quero o terreno, meu avô morreu, agora eu quero. Você quer para quê? Aí ele levou a coisa a juízo. Eu disse, eu quero para vender. Aí disse, é? E quanto a senhora quer? Eu quero 1 milhão. Esnobando. Aí falou, tá bom, que se tome nota aí, que ela quer vender por 1 milhão. O Cláudio Moraes levantou no meio de 200 famílias que haviam até aquela ocasião, morando no Guararapes, e comprou o terreno. Ou melhor, ela nunca tinha pago imposto nenhum, nem sei como é que foi essa compra, não acompanhei até o final. Mas eu estou dizendo assim, soluções são urdidas, são criadas. E isso é a força de vocês. E eu me incluo nessa, minha também, nossa, essa é a nossa força. E é esse Brasil que eu quero ver crescer. Esse é o nosso Brasil, cara. A gente tem que acordar, a gente está na véspera de eleições e está vendo o Estado está sendo destruído. Vocês viram o último governo do Wixel, que veio na onda do negacionismo do Trump, do negacionismo desse Bozo que está no poder, dessa coisa que está no poder atualmente, e que é idolatrado como se fosse um mito. Gente, com licença, com licença. Mito com licença. Com licença. Pois não. Vamos retomar o raciocínio, né? Vamos voltar para nossa história da nossa comunidade, né? João, mas com orgulho. Então, oi. Muito orgulho. Só para complementar o que ele está dizendo aí, no vídeo da Rocinha 1977, tem um senhor que fala que ele morava na Zona Sul, sim, que era na Catatumba. Agora ele está morando na Zona Sul, mais segregada, que é a Rocinha, que é um lugar muito... que assim, é Zona Sul, mas ainda é mais rebaixado e tal. Que Zona Sul mesmo era Catatumba. E aí ele fala, pô, eu faço casa para juiz, para desembargador, para tenente, para coronel, para artista, mas eu mesmo não posso ter uma casa. E é bem interessante. Ricardo, mas acontece que é o seguinte, você nasceu para ser artista plástico, eu nasci para ser motorista particular, o Anderson... Não, mas espera aí. Cada um nasceu para uma coisa, independente de qualquer coisa. Você tá entendendo? Independente. É um assunto que, tipo assim, não vai levar a gente a lugar nenhum. Você sabe por quê? Porque, olha só, uns nasceu para servir e outros nasceram para ser servidos. Infelizmente, cara. Então é um assunto que não vai levar a gente a lugar nenhum. Vamos retomar o nosso raciocínio, entendeu? Que eu acho que é muito mais favoroso para a gente. Sem desmerecer o pensamento de ninguém. Bom, eu não concordo. Vamos deixar o Silvio falar alguma coisa? Uns nasceram para ser escravo e outros para serem donos de boiada. Se isso que você está dizendo, eu... Vamos. Não se trata disso, mas tipo assim... Vai lá, Silvio. Tá com o som cortado, Silvio. Silvio? Voltei. Então, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão todos me ouvindo? Então, seu Sérgio P.O., uma pergunta, para a gente fugir um pouco dessa adrenalina aí, no meio desses filmes todos que o senhor já fez, qual foi o mais prazeroso e o que o senhor falou assim, caramba, esse aqui foi o meu filme, esse que eu me identifico, ou todos foram a mesma coisa? Não, de jeito nenhum é a mesma coisa, cada um filme é cada um filme. Aliás, para mim, como eu não fiz os filmes como um profissional para sobreviver, os meus filmes foram feitos para expressar a minha opinião, para sobreviver, sim, mas foram também para expressar a minha opinião, para defender o meu espaço de cabeça intelectual. Os meus filmes, nenhum foi feito por encomenda. Eu
tive a sorte de trabalhar, de poder trabalhar em outras coisas, e geralmente em coisas que eu gostava de fazer. Bom, eu diria que o filme da Rocinha foi um dos filmes que me deu muito prazer, mas eu não posso tirar o prazer que eu tive de conhecer o Cláudio Moraes e o prazer que eu tive de ter feito o filme com ele, lá no Guararapes. Mas eu, quando me lembro do filme Maré, que foi o primeiro sobre essas questões que eu fiz, em 74, foi um prazer muito grande. Eu e o meu colega Kleber, andando nos domingos por dentro da favela da Maré, com uma câmera Super 8, entrevistando o pessoal que estava fazendo churrasco, na boa, em lugares que ali naquela época chamava Beco do Vietnã, que era uma das barras mais pesadas. A gente realmente não tinha nada a ver com tráfico, nem com ditadura, nem com política, nem com coisa nenhuma que nos pusesse algum medo, algum receio. A gente não era filho de burguesia, a gente era descendente de classe média, então a gente andava muito à vontade, fazia o que queria, com muita força. Eu não posso dizer que eu tive menos prazer, porque foi por puro prazer que eu fiz o Maré também. E saindo dessa roda desses filmes que tratavam de questões urbanas, e novamente, sem sair, o primeiro filme que eu fiz, em Super 8, Pira, 72, pô, o prazer foi imenso, cara. Em seguida, quando eu viajei para a Europa, eu fui recebido, eu levei o meu carretelzinho de filme que não tinha nem exibido no Brasil, eu tinha acabado de eu mesmo editar na cola, naquela cola Durex, sabe como é que é? Numa coladeira, que é isso que é o Super 8. E eu fui recebido em Portugal pelo um grupo de... me indicaram um amigo, eu conheci um português, que aliás me hospedou na casa dele, que era também estudante de arquitetura, formando naquela época, e ele me apresentou para um grupo de cineastas amadores que tinha um cineclube em Lisboa. E, caramba, eu nunca fui tratado, até então, eu estava com uns 24, 25 anos, eu nunca tinha sido tratado como senhor doutor arquiteto. Eu estava me formando naquele ano, tá entendendo? Eu me sentia um garotão, né? Um jovem rebelde, que, aliás, ao longo desses 70 anos, eu ainda me sinto um jovem rebelde. Isso pode ser um defeito ou não sei o quê, mas é assim que eu me sinto. Continuo, bom, não tão rebelde quanto era, sei lá, mas eu continuo sendo fiel aos meus pontos de vista, ao que eu acho certo. E não gosto de ter trava na língua. Não gosto de ser... Não aceito o que o nosso companheiro João falou, que uns nasceram para ser empregados e outros empregadores. Definitivamente, eu não aceito isso. E a minha rebeldia... Sérgio, desculpa, eu não quis ser desrespeitoso com o senhor, não. Não estou dizendo que você é desrespeitoso, não, João. Eu estou dizendo que eu não concordo com você. Eu respeito a tua opinião. Não, Muitas sim, claro. pessoas têm essa opinião e algumas estão, inclusive, no poder do Brasil hoje em dia. São pessoas que são negacionistas. Não estou dizendo que você é um negacionista, mas uma opinião parecida com essa, são negacionistas, sim, e são supremacistas brancos. Eu não sei se você sabe o que isso significa. Não sei não, senhor. Então, presta atenção. Supremacista branco é um grupo de pessoas que são... A Ku Klux Klan te diz alguma coisa? O movimento norte-americano que odeia negros. Pois bem, a Ku Klux Klan é uma organização que leva esse supremacista branco à glória maior, ao ídolo. Sim. Não admitem negros a não ser para praticarem aqueles atos de terrorista que você deve conhecer, via a própria cinematografia americana. Eu não aceito essas pessoas. E nós temos um presidente atualmente admirador de supremacistas brancos, consequentemente racista, negacionista, diz que essa crise que matou 160 mil brasileiros nos últimos 5 meses é uma gripezinha e continua até esse momento mandando as pessoas trabalharem nos ônibus apertados, em trens apertados. Se, João, você não está gostando de me ouvir,
você pede que eu me calo, mas normalmente... Não, senhor, que isso, de forma alguma. A questão é que a gente só queria ter o raciocínio perante a nossa ideia que nós estávamos. A gente acabou fugindo sem querer para a política. Sem querer, a gente acabou fugindo para a política. E essa não era a ideia. Eu queria que o senhor entendesse isso, entendeu? Eu só estava tentando só tirar essa ideia, porque a gente voltar para o raciocínio. Eu não quis ser desrespeitoso com o senhor. Se o senhor entendeu dessa forma, eu peço mil desculpas, não foi a intenção. Nem foi. Não, nem foi. Eu peço desculpa também, porque eu puxei para esse lado, não era... mas eu não acredito que a gente possa viver e falar sem encostar em questões políticas, principalmente quando a gente está falando de um tema como esse. Só para acalmar os ânimos, como a gente falou no começo, né, que o tema podia seguir e tal, eu acho até que estava bem legal. E aí, para complementar e a gente até mudar de assunto, é o seguinte, a favela é justamente isso aí, né? A gente peitou, a gente existe hoje porque a gente resistiu no passado e continua resistindo. E assim, eu acho que a favela é muito importante. E a favela não é um favorzinho que a sociedade fez pra gente. Na verdade, nós fizemos um favor para a cidade, né? Com certeza, eu acho. Com certeza. E continua os trabalhadores dos serviços básicos da cidade, grande maioria mora em favelas, no Rio de Janeiro, pelo menos, já acho que no resto do Brasil também. Mas aí, Silvio, em favelas, vocês têm... Agora tem coisas... Bom, sigam vocês, eu vou aguardar, vou um pouco a rebote. Não, eu queria fazer mais uma pergunta para o seu Sérgio, se ele me permite. Então, seu Sérgio, deixa ele... Eu quero saber do senhor, desses filmes que o senhor fez todo, falando da dificuldade do povo da comunidade, falando de emoção, falando disso tudo, qual foi o filme que chamou a atenção do poder público, que o poder público conseguiu ver e ouvir o senhor em um desses filmes? Qual foi o filme que chamou a atenção e se o senhor teve algum resultado com o poder público ou não teve? Não. Com o poder público, eu diria que não, porque eu nunca recebi nada do poder público por nenhum desses filmes, a não ser reconhecimento de festivais, que, de uma certa forma, envolve o poder público. O filme Rocinha foi premiado no Festival Brasileiro de Curta-Metragem do Rio de Janeiro, de Brasília, de Salvador, o Guararapes, o Festival de Gramado, e por aí alguns internacionais também. Fui convidado a participar de uma série de festivais. Agora, eu tenho outros filmes que não tratam de exatamente comunidades. Esse primeiro, que não se trata nada de favela, é sobre o comportamento urbano, eu tenho pelo menos uns 3 filmes e feitos nesse período dos anos 70 sobre o uso de espaço urbano, né? Tem um deles, foi o único trabalho que eu fiz, de certa forma, ganhando dinheiro, foi Contradições Urbanas, que foi uma pesquisa financiada pelo FINEP, que é um instituto que financia pesquisas científicas e sociais, e financiado através do IBAN. A proposta desse filme é uma investigação que surgiu de um arquiteto, meu colega, o Orlando Molica. E exatamente ele me passou isso no dia que o filme Rocinha 77 estava sendo exibido no Cinema 1 e tinha ganho o prêmio do Festival Brasileiro de Curta-Metragem. Naquele tempo chamava JB Mesbla, que era quem patrocinava. Jornal do Brasil e a Mesbla. Enfim, esse filme, Contradições Urbanas, ele já foi uma pesquisa sobre a quem pertence o espaço público. Ou seja, da porta da sua casa para dentro, quem manda é você, e a casa é inviolável. Da porta da casa para fora, digamos assim, que é a rua, é espaço público. E aí, quais são as leis que regem o comportamento nesse espaço público? Dentro da sua casa, entenda-se que é você.
mas fora da sua casa já não é você. É quem? É a comunidade? É o Estado? É você? Aí a discussão ganha um aspecto muito grande. Esse questionamento foi proposto pelo Molica para mim, e nós levamos, o IBAN abraçou essa proposta, e a FINEP produziu uma investigação que teve como o diretor o Carlos Nelson, que é um urbanista fantástico, um cara que eu sempre fui fã, porque ele exatamente foi o cara que, quando eu estava entrando para a faculdade, ele estava liderando o projeto de urbanização de Brasipina. Quer dizer, esse foi o filme que envolve essa discussão que os meus outros filmes abordaram sobre comunidades, mas não só sobre comunidade, na verdade, é sobre a comunidade geral, sobre a sociedade, sobre o comportamento da sociedade, né? Eu acho muito difícil. E aí envolve religião, envolve política, envolve tudo que você imaginar. Envolve comportamento, envolve cidadania, envolve... Bom, e vai por aí. Esse filme está disponível também no YouTube, se você procurar Contradições Urbanas. E tem uma coisa específica nesse filme que é muito interessante. Toda a partitura musical dele eu retirei de uma das áreas que foi área de investigação nessa pesquisa, que foi como é que se chama? Ali no Leblon, no Jardim de Alá, tem aquele conjunto habitacional feito pelo nosso bispo Dom Helder Câmara. São Sebastião? Cruzada São Sebastião? São Sebastião, exatamente. E coincidiu que esse filme foi feito nos anos 80, a pesquisa foi nos anos 81, 82, e nesse período eu tinha conhecido, e também estava pesquisando lá, mas eu também conhecia o Paulo Bagunça, que tinha feito um disco que é um disco histórico da música pop brasileira, vamos dizer assim, eu nem sei como classificar bem. É um disco muito importante, muito raro, né? Porque ele não foi muito comercializado. Mas ele existe e chama Paulo Bagunça e a Tropa Maldita. E é um disco fantástico. E eu usei essas músicas desse disco completamente. Quer dizer, é mais... E que era feito... O grupo todo era oriundo da favela Praia do Pinto, e então, em 82, eram crianças na Praia do Pinto e já adultos, né? Na Cruzada São Sebastião, que se transformou mais ou menos junto com a Praia do Pinto, sobrou da Praia do Pinto, a Cruzada, ela foi simultânea, né? E aquele outro bairro, aqueles outros prédios que foram construídos, que se chama Selva de Pedra, né, no local. Bom, mas outros filmes para te responder, Silvio, eu tenho uns filmes feitos sobre o Marajó, que envolve muito a cultura, mas vista do ponto de vista da natureza, né? E sobre arte também, sobre a pintura, sobre o Parque Lage, chamou O Muro. E esse filme que é Contradições Urbanas, que de uma certa forma está abraçando essa temática que a gente está se referindo nesses filmes Rocinha, Guararapes. E um outro filme que eu também filmei uma parte lá no Vidigal, que também nunca consegui concluir, que chama Saudades da Tribo. Aliás, Saudades da Tribo tem tudo a ver com o sentimento de vocês, da Índia. É verdade. Né? É verdade. E, curiosamente, eu filmei cenas de Saudades da Tribo no Vidigal e também naquele alto do Cantagalo. Lá em cima. Seu Sérgio, esse filme do Vidigal está disponível no YouTube? Não, o do Vidigal eu nunca editei, na verdade. Ele chama Saudades da Tribo, eu tenho ele em casa, mas ele não teve uma edição final. Eu tenho uma edição parcial com as cenas do Vidigal e com as cenas do... Porque você imagina só, o Saudades da Tribo é um filme de ficção. Foi minha primeira tentativa de fazer filme de ficção. Isso foi pelos anos 80, final dos 80, 90, por aí, chegando... Ou não, foi no início dos 80. O curioso era o seguinte, que era uma história de um pessoal que fugia de uma fazenda
no século XVII, aqui mesmo do Rio de Janeiro, fugia, era um grupo quilombola. Eles fugiam da fazenda porque estavam sendo maltratados, aquele negócio dos escravos negros, né? E fugiam. E quando eles, nessa fuga, eles estavam andando, encontravam uns índios que indicavam os caminhos, por onde é que eu vou, tinha umas coisas dessas. E essas são as cenas que eu filmei no alto do Cantagalo, porque há uma passagem de tempo. De repente, tem uns meninos que estavam em Copacabana e que fazem uma tentativa de assalto a carro. Tem uma menina que vende chiclete, e uns garotos que tentam assaltar a motorista do carro, e a motorista era a menina, amiga da menina que vendia chiclete. Enfim, dá uma merda geral e os meninos fogem para o alto do morro. E nessa fuga eles se encontram com os tais quilombolas que estavam em outro século, descansando da viagem dele. Aí que se dá a loucura, né, do filme, o cinema permite tudo. Então fica aqueles meninos de ar, olhando para aqueles caras, dizendo, mas que diabo é isso? E os caras nem não tinham arma, tinha até com um arcabouço, os outros tinham outro com arco e flecha, olhando para aquele, assim, olhando, pô, que estranho. Aí o chefe dos quilombolas pergunta, de onde vocês vieram? Aí eu falo, nós viemos aí da cidade. Estranho, muito estranho, né? Nós viemos da cidade. Da cidade? Que cidade? Cidade. Mostra aí. Aí os meninos levam eles para ver e eles olham lá de cima e veem Copacabana, aqui, os tetos, assim. Esse é o... Estou imaginando a cena, hein? Dos Saudades da Tribo. Eu estou contando para você. Eu fiquei louco para assistir. Estou imaginando. Eu estou imaginando a cena. Deve ser lindo, cara, deve ser mágico. Eu filmei isso, cara. Eu filmei isso em 16 milímetros. Eu tenho transformado. Eu vou ter prazer de mostrar para vocês, porque eu tenho uma Divide essa emoção com a gente, seu Sérgio. Deles. Poxa, ainda mais sendo gravado no Vidigal. Eu vou ter o prazer de fazer isso. Pô, tem cena no Vidigal. Seu Sérgio, cara, vocês não vão... Seu Sérgio, falando do Vidigal, o senhor teve uma experiência aqui na comunidade, né, que o senhor falou, ali pro lado do 314. Uhum. Essa experiência foi não tinha a ver com filmagem. Era porque eu acho que nessa época estava muito próximo ao filme que eu tinha feito com Cláudio Moraes, e eu estava muito ligado. O Cláudio Moraes estava me ensinando muita coisa sobre a FAPERJ, que ele tinha sido um dos presidentes, se não me engano, né, a Federação das Favelas do Rio de Janeiro. E eu estava, como um jovem arquiteto urbanista, me interessa disso, me aprender mais sobre como funcionavam essas coisas. E naquele período já era pós-ditadura militar, eu acho, né? Eu acho que já era assim. E das coisas que eu me lembro é disso, é do Pernambuco, me lembro porque eu fiquei muitos anos, esses anos todos eu fiquei muito amigo do Cláudio e principalmente do pessoal da Rocinha, do Martins, do Cristiano e vários outros amigos que eu tenho por lá, que eu nem vou me lembrar o nome. Me lembro agora do Martins, do Cristiano, da Gonçalina, que foi uma das primeiras presidentes da Associação de Moradores. Bom, e mais tarde eu voltaria lá para fazer esse filme, o Night and Day, né, que foi o último grande filme que eu fiz, mas que, na verdade, ele acabou se transformando no Instituto e tomou outro rumo. Às vezes é isso, Silvio. Às vezes a gente começa pensando que vai fazer um filme e faz uma outra coisa, descobre outras coisas quando você faz um tipo de trabalho investigativo, você está me entendendo? Então, vocês me desculpem por eu me entusiasmar, às vezes, né? Não, seu Sérgio, que é isso, o senhor fica à vontade. Não, mas que isso. Eu agradeço a vocês, porque vocês estão me trazendo, me dando a oportunidade de relembrar filmes que, eu vou dizer, na verdade eu não enterrei, mas eu não tenho tido tempo de mexer nessas histórias e nem me recordava. Vocês é que estão me lembrando. Só pelo seu comentário, a gente já ficou empolgado em querer ver. Eu fiquei eufórico mesmo. Olha, para você ter uma ideia, o Saudades da Tribo, além dessa sequência que eu contei para vocês, que é o miolo do filme, e eu tenho orgulho desse roteiro, porque o roteiro também é meu,
Tem uma outra sequência, que é a sequência do Vidigal, que é a história de uma menina que no filme chama Clara, e que é atriz de teatro, chama Clara Crocodilo, inspirada numa música de um músico paulista, que agora eu não estou lembrando o nome, chama Clara Crocodilo, é uma música bem moderna, com uma linguagem bem... E a Clara Crocodilo, ela tem um encontro amoroso com um namorado dela que estava preso. E esse namorado dela preso é uma menção a um personagem da vida real, ao William, que era um dos comandantes daquele grupo, Comando Vermelho, não sei se vocês se lembram, que existiu, que fez um movimento por humanização dos presídios e coisas assim. Coisas que eu tomei conhecimento também através do meu trabalho como cineasta e como jornalista, porque, de certa forma, as coisas se somam, né? A minha mulher, que era jornalista, principalmente, o tempo todo estava sendo assediado para contar histórias de povos oprimidos, né? De cidadãos, de segmentos da sociedade que estavam precisando de veículos para se comunicarem. E aí a gente vai conhecendo muita coisa, muita gente. E esse meu roteiro dá essas voltas. E no caso das sequências do Vidigal tem esse personagem. Mas vamos em frente. Poxa, muito bacana, muito legal mesmo. Eu prometo a vocês que eu vou rever o que eu tenho desse material, que já tenho uns 10 anos atrás, a última vez que eu mexi, e já mexi transportando para digital. Então eu vou dar uma olhada para ver se ele está em condições de exibir, e vou botar à disposição de vocês. Muito obrigado. Olha, para mim seria um prazer, seu Sérgio. Para mim seria um prazer mesmo. Pessoal, uma coisa, ó. Ia ser muito bom. Nós já temos 1h20 de live, 1h18 minutos de live. Eu acho que a conversa seguiu bem legal aí, bem tranquila. Seu Sérgio trouxe aí várias experiências sobre sua vida. Eu acho que a homenagem que a gente queria fazer para o povo nordestino, tanto da Rocinha quanto do Vidigal, foi bem feita. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, se o seu Sérgio quer acrescentar mais alguma coisa na sua fala aí, mas eu já queria estar terminando aí, porque eu acho que já, né, 1h20 já está bem legal. Mas aí fiquem à vontade aí vocês, como é que é, vamos falar. Seu Sérgio. Eu queria agradecer a vocês essa oportunidade, me desculpar por ter me emocionado e falado demais, e principalmente torcer para que vocês levem esse trabalho que eu acho que começou no Cerro Corá e que vocês estão se encontrando agora, né, em torno das Saudades da Índia, né? Saudades da Velha Infância Índia Vidigal. Índia Vidigal. Ainda não peguei bem o nome, desculpa. E tem muita saudade também, né? E tem muita saudade também. Saudades da tribo, tem tudo a ver. Bateu muito, para mim foi muito forte, tá entendendo? Por isso que eu estou pedindo desculpa de ter falado demais, eu não sou de falar tanto assim, não. Mas vocês mexeram comigo e vocês conseguiram coisas que nem eu estava. É nada, seu Sérgio. Então, bom. Uma conversa super prazerosa, muito gostosa. Para mim foi um prazer muito grande. Eu torço para que vocês se juntem também com grupos da Rocinha, porque eu sei que lá tem muita história. Pelos tempos que eu frequentei lá, imagina, tem um monte de história que vocês vão gostar também de ouvir. E o trabalho de vocês, eu acho que vai se tornando cada vez mais importante. Poxa, obrigado pela dica, obrigado por tudo que o senhor compartilhou aqui com nós. Poxa, eu estou eufórico pela conversa, por tudo. Aguardar se eu conseguir fazer a edição do filme lá para apresentar para todos nós aqui e para o mundo, eu acho que é muito importante, né? E só vou ressaltar mais uma coisinha. A quem achar que a gente falou pouco sobre a Feira da Rocinha, que era um tema também prometido, não tem problema. A live Velha Infância Índia Vidigal
pode trazer uma segunda parte dessa live aqui. Vamos trazer, falando mais sobre a Rocinha, sobre o boiadeiro, sobre a feira e sobre todo aquele pessoal que frequentou a Feira da Rocinha, lá do Vidigal. Legal. Mais uma vez, eu sugeriria para vocês convidarem nessa próxima palestra sobre a feira e a Rocinha um arquiteto urbanista, que é o Toledo, que desde o final do século passado ele começou o trabalho de reestruturação urbana da Rocinha. E é muito importante, porque esses trabalhos não terminam, né? Ele começou, eu acho que em 2000, ou 98 para 2000, e ele deve ter muitas histórias também sobre essa relação dessa feira. Porque é um trabalho que eu acredito que seja dos mais importantes da vida dele, porque não é qualquer um que consegue realizar um trabalho desse. Eu tenho dois grandes amigos, que é o Toledo e o Manuel Ribeiro. Todos os dois têm um envolvimento muito grande, tanto com a Rocinha como com o Vidigal, mas principalmente o Toledo na Rocinha. É interessante vocês chamarem ele inclusive para retomar esse caminho de saneamento básico, que eu acho que o Vidigal também está precisando, né? Não, se ele estiver nos ouvindo aí, já está feito o convite. Mas se não, a gente pode conversar depois. Não é isso, pessoal? Com certeza, com certeza. Estou esperando você falar, Silvio. Não, já falei, com certeza. Eu faço já falou. Da palavra do Ricardo. Não, você já falou que já se despediu. Tá sem o... Seu Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença na nossa live, tá? Foi de grande conteúdo para a gente, e obrigadão mesmo pela sua cooperação aí com a gente, poder mostrar um pouco do seu trabalho todo, do seu mundo, desde quando você... Bom, muito obrigado aí, seu Sérgio. Muito obrigado a todos vocês. Eu deixei para falar por último, porque mais uma vez eu quero humildemente pedir desculpas ao senhor por ter cortado o senhor naquele momento. Eu não tive intenção nenhuma de respeitar o senhor, espero que o senhor entenda isso. Eu quero muito agradecer o senhor por toda a experiência que o senhor tem dividir com a gente, contar essa história maravilhosa, e uma oportunidade da gente poder se encontrar pessoalmente para que a gente possa escutar o senhor com mais rigor, com mais tranquilidade, porque a live ela tem um certo tempo e a gente não permite esse tempo para a gente, mas eu poderia ficar a noite toda escutando as histórias do senhor, com certeza, a sua experiência, né? Mas legal, infelizmente a gente tem tempo, né? E só mais uma vez agradecer o senhor de coração aí pela sua disponibilidade. Espero a gente poder fazer mais lives juntos e o senhor e aprender mais com o senhor. No mais, gostaria de também agradecer a todos os participantes, as pessoas que nos acompanham aí, os que estão nos acompanhando, quem vai nos acompanhar, e muito obrigado a todos, um excelente sábado para todos, e quem quiser fazer live com a gente aí também, deixa o contato aí na Velha Infância Índia Vidigal no Face, que aí a gente dá uma peneirada e vê se a gente consegue trazer todos para poder fazer uma live com a gente aí, para poder cada um dividir a sua experiência. Muito obrigado a todos, gente. Uma boa noite. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado, Ricardo. Nós é que agradecemos, seu Sérgio. Mais uma vez eu quero te agradecer muito aí pela sua presença. Enfim, estamos maravilhados aí com suas experiências. Eu vou ver e rever essa live outras vezes. Com certeza. Eu tenho certeza que ela vai ser muito bem assistida. Rapaziada, vamos terminar então, eu gente. Acredito. Daqui. O seu Sérgio tem uma palavra ainda. Quer falar. O seu Sérgio ainda quer falar. Queria saber vamos chegar lá. Para o público, essa live vai ficar disponível no Face por quanto tempo?
Por Ela quanto fica- tempo quiserem. Fica no não tem- Facebook. Enquanto existir Fica o no Facebook, ela tá Facebook. online. Tá. Ela fica disponível no Facebook e também daqui ela vai. Eu passo ela também para o nosso canal, que é o Temas Interessantes no YouTube. Ah, legal. Perfeito. Entendeu? Galera, vamos dar uma salva de palmas aí pro nosso amigo seu Sérgio. Muito obrigado aí, seu Sérgio. A todos vocês, parabéns. Muitíssimo obrigado. Obrigado aí mais uma vez por tudo, seu Obrigado. Sérgio. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande que vocês me deram. Valeu, Valeu, gente. todo nosso. Valeu, Ricardo.